Tá? Eu para datas, eu sou triste, gente, por isso que eu vou ter que colar muito aí nos slides. 17 de agosto a 21 de setembro de 38. Então, até que não foi, eu me confundi com o outro, com o Paulo Estevam. Esse aqui foi mais rápido, então, mais agosto, setembro. Mas mesmo assim é um livro muito denso, ele tem muita história. E a história é de quem? É só de Jesus? Não, não é de Jesus. Jesus, aqui a gente vai mostrar quem é Jesus. Porque a gente fala, Jesus, tal, né? Com aquele negócio assim tão simples. E aí quando a gente entende, quando a gente vai estudar esse livro, a gente vê que, nossa, quem é Jesus? Né? Então a gente vai falar da missão de Jesus. E a gente vai começar porque tem muita coisa para falar, tá? Os objetivos dessa missão. Ele veio a nós. Tá? Ele veio a nós para quê? Qual era o objetivo maior dele? Que a gente compreender, na nossa palestra, a gente quer compreender a missão dele quando ele veio encarnado e antes e até hoje, porque ele continua conosco. E a primeira orientação que a gente fala aqui é com relação a essa palavra encarnado. É bem diferente de reencarnado. Ele encarnou, porque ele precisava vir materialmente para exemplificar. Mas ele não precisava reencarnar como nós. Que a gente reencarna. Por quê? Porque no processo reencarnatório, a gente realiza aprendizados. Jesus não. Ele era um espírito altamente evoluído. E a gente vai ver que, além do puro, ele está lá em cima. Passou. Né? E ele encarnou. E vamos ver por quê. Quais eram os objetivos dele? Nos conduzir a Deus sem temor. Porque antes da vinda dele, Deus era vingativo, era um Deus cruel, era um Deus bem diferente. Então, quando ele veio, ele nos trouxe um Deus sem temor, um Deus de amor. E, ao mesmo tempo, sem nos tolher o nosso livre-arbítrio, mostrando-nos como exemplo vivo. Cada coisa que ele tinha que ensinar, ele buscava no dia a dia as situações da época. É lógico que hoje, se a gente estudar muita coisa, a gente não entende, porque eram objetos da época, eram situações do cotidiano da época. Naquela época era comum as pessoas tomarem muito vinho, então muitos ensinamentos dele envolvem o vinho, sim. Porque o vinho daquela época era bem diferente do vinho de hoje em dia. Né? Como que ele fez isso? Como que a gente vai realizar esse aprendizado? Através do uso da nossa razão consciente na vivência e aplicação dos princípios do Evangelho de Deus. Por que a gente fala de Deus? Porque o Evangelho não é de Jesus. O Evangelho é de Deus. Ele nos trouxe as leis universais. E aí, a gente tem que olhar em tudo, o universo, não é só o nosso planetinha Terra, não, é muito pequeno. Nós somos uma minúscula parte de todo esse universo. E ele é um dos, que são vários. Vocês sabiam que tem vários Cristos? Ele é um dos que cuida da nossa galáxia. Existem outros. E aí a gente vai conversar sobre isso. De que maneira? Usufruindo os mundos materiais que são gerados para propiciar a evolução espiritual. Então, nós temos mundos em vários, esse universo imenso aí. Não é só a Terra. Não é só os 9, 10, 12 agora planetas que a gente conhece. São vários universos. Nós não temos só a nossa galáxia, tem outras. A própria ciência já está mostrando tudo isso. Né? E aí, no caminho da luz, Emmanuel já nos coloca bem cientes do que é ser um Cristo.
do que é esse espírito puro que veio até nós. Então ele fala assim, que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos. E aí é um texto que está no livro que a gente vai ler. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Tá? Continuando mais um pouco, ele fala dessa comunidade de espíritos puros. São seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. 2 vezes no que se conhece. É claro que esses espíritos, eles não é porque virou espírito puro que a gente vai aposentar. Então quem está aqui esperando a aposentadoria quando chegar espírito puro, esquece. Que virou espírito puro, aí o negócio pega. Porque se a gente reclama dos nossos problemas do dia a dia, eles têm problemas com planetas, com universos. É um problema bem maior, né? E aí a primeira se verificou quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Então isso aqui já é uma ordem divina, né? Deus manipulou esse desprendimento, falou, agora é com você. Você direciona o resto. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra. Então, quando ele mesmo, junto com os colegas dele lá, num congresso só de Cristos, que eu fico pensando qual será a pauta não dessa reunião. Igualzinha nossa lá na escola, igualzinha. E quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, quando ele resolve vir aqui exemplificar, e a gente vai entender por que ele faz isso, né, no decorrer da explanação. Então, ele foi um espírito escolhido como mentor do nosso planeta. Tá? Na verdade, ele, a princípio, não era o objetivo dele vir. Ele foi o coordenador de tudo. Foi ele que fez tudo? Ele teve assessores para isso. Ele teve quem? Na verdade, os espíritos puros abaixo dele. Porque Jesus e todos os Cristos, para chegar a Cristo, é a última escala de perfeição. O espírito puro em si, existe uma definição aqui no livro dos Espíritos, que eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. Não sei se vocês já tiveram isso, mas se já tiveram, vamos recordar. Kardec nos fala, na pergunta 113, primeira classe única, percorrem, falando dos espíritos puros, percorrem todos os graus da escala. Então, se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeições que é suscetível à criatura, não tem mais que suportar provas ou expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, é para eles a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. E aí ele continua falando, eu não vou me estender. É claro que eles não ficam ali como a gente imagina, como a gente recebeu a informação lá atrás, né? Que eles ficam ali sem fazer nada. Não. E quando ele fala desses espíritos, ele não está se referindo aos Cristos. Ele está se referindo aos puros. Porque para virar Cristo,
Tem outra escala evolutiva, isso não sou eu que estou falando, existe uma informação na Revista Espírita de fevereiro de 1868, em fevereiro, é uma mensagem de São Luís. E São Luís fala que esses espíritos, depois de puros, começam uma nova escala evolutiva. Então, ninguém vai aposentar depois de virar espírito puro, esquece. Se virar espírito puro, né? Estão tentando, nós estamos aqui. Ninguém foi para a balada, isso já é um bom começo. Então, ó, aí começam, eles resolvem montar os mundos, os planos siderais. Para que são montados os mundos materiais? Criação, evolução do mundo material, do mundo espiritual, e nessa comunidade Jesus é um dos membros, né? São comunidades que se reúnem, comunidades de Cristos, que se reúnem e deliberam a criação de um determinado ordem, para colocação de mônadas, que são o quê? Vocês já viram lá na Gênesis, princípios inteligentes individualizados, que necessitam evoluir. Então, é a própria criação. A Terra era como um bloco de matéria informe, deslocada do Sol pela sabedoria do Pai para as mãos augustas e compatíveis. Bom, aqui como é o nosso começo, né? Então, voltando para a Terra, existiu a necessidade da criação para a nossa evolução. Então, é gerada uma síntese que deve abranger a formação de um mundo físico que atenda ao desenvolvimento das mônadas. Que síntese é essa? Essa síntese, Jesus idealiza. Ele é aquele que monta o projeto, mas não é ele que executa pessoalmente. São os espíritos puros abaixo dele, e aí a gente vai ver. Aí como é que começa a ajeitar o nosso planetinha aí? Existe uma ordem universal, divina, que promove o resfriamento. E esse resfriamento faz com que a crosta terrestre vá se ajeitando, vá esfriando, para que dê condições para o nosso desenvolvimento, para a gente chegar a esse desenvolvimento. Comanda a força de equilíbrio da nebulosa terrestre e as leis matemáticas dos fenômenos inteligentes. Comanda também o laboratório de matérias emergentes e o conflito das forças termônicas. E também as construções do teatro da vida. Então, ele comanda. Mas, na verdade, nós temos aí, que são chamados, os espíritos que nos orientam sobre isso, nas várias psicografias, não é a Sônia que está falando, é dos estudos que nós fizemos na Revista Espírita, Haroldo Dutra Dias, o próprio livro A Caminho da Luz. São espíritos puros que eles são dotados de fenomenais estruturas de conhecimento. Então, o cara é bam também. Eles recebem e distribuem esse fluido vital que Jesus distribuiu, necessário ao desenvolvimento das mônadas, e eles começam a atuar de acordo com a predileção. Cada um vai para onde melhor se desenvolveu. Os espíritos também têm isso, até os puros. Então, tem aqueles que cuidam das ciências exatas, dos mundos materiais. Então, regulam tudo o que a gente pode imaginar. A questão do tempo, a questão da temperatura, a questão da velocidade, do bater o nosso coração, como é que vai se formar a célula, tudo. Comportamentos dos seres viventes, comportamentos angelicais das estruturas espirituais e as transformações ligadas ao fator tempo. Então, da mesma forma que a gente tem hierarquia no plano físico, no plano espiritual também tem. Sob a orientação de Jesus que se decide a formação da Lua.
para a âncora do equilíbrio terrestre e para atuar na criação e reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza. Então, quem pensou que a Lua fosse só para namorar, tem mais coisa, né? Ela tem uma parte importante na nossa vida terrestre. Ainda sob a orientação de Jesus, surgem na terra o hidrogênio, a água e a crosta solidificada. Então, surgem todos os elementos, né? Aquela sopa nutritiva que muitos autores falam. Aquilo que precisava para a mônada se desenvolver. E para a ameba, depois que o primeiro organismo físico, que é um organismo de uma única célula. Então, para que tudo isso tivesse condições de brotar no planeta, começa tudo isso aqui, ó. Toda essa rebordose de elementos químicos para propiciar a formação da vida na Terra. Gente, a gente está falando isso muito resumido, porque o livro é muito extenso, tá? E aí fica um convite para vocês estudarem o livro. Porque esse livro não é de fácil leitura, não, viu? É bem difícil e seria bom estudar. Jesus e seus auxiliares formou uma nuvem de forças cósmicas que envolveu a Terra. Na crosta e no fundo dos oceanos, um elemento viscoso cobriu toda a Terra. Com essa massa gelatinosa, lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Isso é o protoplasma que eles falam. É a sopa nutritiva que dá condições de gerar a vida, tá? Existe uma mudança no eixo da Terra para essa organização, e isso aqui é um símbolo matemático, variação de temperatura. E essa variação ia de menos 20 graus Celsius a mais 40 graus Celsius. Os artistas da espiritualidade edificaram o mundo das células. O ideal da beleza foi a sua preocupação. Isso a gente repara na natureza, né? Quando a gente olha um girassol, quando a gente olha uma arara toda colorida, tudo foi muito idealizado. E sempre que o som fala em Jesus, a gente não pode esquecer que éramos assessores trabalhando. Era aquela tal história. Deixa eu ver se o planejamento. Não gostei, refaz. E era bem assim, né? Então tinham todos os assessores trabalhando nisso, foram feitas muitas experiências. Isso não é 1, 2, 10, 100, 1000, são bilhões de anos. Muito tempo se passou até que a gente chegasse até aqui. E aí começa, né? A evolução da mônada, e começa com o quê? Desenvolvimento dos sentidos físicos. Na ameba, o primeiro sentido físico a se desenvolver é o tato. Depois vem a visão, percepção policromática, audição, o paladar, o olfato, o tato, o sentido da percepção de energia térmica, mas tudo isso já no animal superior, tá? Mas na ameba, a primeira coisa que aparece é só o tato. E aí a gente começa a se aproximar na idade da razão. Isso aqui eu estou pondo muito resumido também, porque antes de chegar aqui, existem muitas experiências do plano espiritual. E essa passagem do Neandertal para o Homo sapiens, que é onde Jesus realmente nos queria como projeto, não, esse aqui está bom para o ser se desenvolver, essa passagem não ocorreu no plano físico. Por isso que se fala daquela história do elo perdido. Porque realmente essa mudança, ninguém consegue provar que ela aconteceu no plano físico. Isso se aconteceu em termos de perispírito, e não no plano físico.
tá? Dizer que a gente veio do macaco, não. Nós somos primos, tá? São parentes, mas não que viemos do macaco. Não tem nada a ver. E aí, nesse ponto, a mônada já tem espírito e já pode começar a desenvolver o livre-arbítrio. Quando? Aí dá-lhe reencarnação sucessiva. E aí começa, vai e volta, e vai e volta. E nesse vai e volta, o negócio pega. Aí pega, né? Aí a gente vai ver. A evolução toma um novo rumo, existe uma dependência cada vez maior do nosso próprio comportamento. A gente fala nosso, porque acho que aqui ninguém duvida que nós viemos de lá de trás. Alguém tem dúvida? Não, né? Acho que não, né? Todos nós viemos. O sentimento religioso de amor começa a brotar. O religioso também. Começa um pontinho. Só que o crescimento espiritual, para Jesus, estava muito lento. Estava muito lento. Começa a ter muita briga, muita reincidência de erro, muito bateu, levou. Isso eu estou sendo delicada, porque estou aqui em estudo da história antiga, o negócio era feio. A gente chora quando a gente estuda, a gente fala, nossa, eu fiz isso. E aí começam os resgates necessários para o aprimoramento e lapidação dos sentimentos. A gente precisa do quê? Da regeneração. Você fez, você pisou na bola, você precisa regenerar, você precisa reformular. Então, começam missões aceleradoras da conquista evolutiva. Comunicações que aumentam a lucidez das razões. Ou seja, isso vem desse lá de trás, ele vem sempre como aquele irmão mais velho e amoroso que ele sempre foi. Desde lá de trás ele nos manda as orientações. Através do quê? Daqueles assessores dele. Ah, não, agora eu vou, vai, deixa que eu vou lá dar uma clareada no ambiente. E tiveram vários. Mas nesse meio tempo... Na constelação de Rochedo, existe um magnífico Sol a 42 anos-luz da Terra, onde quase todos os mundos que lhe são dependentes já se purificaram física e moralmente. É o sistema de Capela. Na verdade, hoje se sabe que eram dois, que eles têm 2 sóis. Já pensou que delícia? 2 sóis em vez de um. E aí, o que aconteceu lá? Num dos planetas, eles começaram a atingir o período que nós estamos para atingir. Só vou dar uma notícia, não é hoje nem amanhã, mas nós estamos caminhando para esse ciclo. E, segundo estudos, é um ciclo de 7.000 anos, então vamos ter pressa. Mas precisamos começar desejando. Tá? Mas é assim, são ciclos e esse pessoal atingiu esse ciclo, então precisava ter um expurgo. Eram espíritos que já tinham uma certa evolução, mas não desenvolveu a questão moral. E aí, de novo, eles se reuniram, os Cristos, o Cristo Chapa lá da Estrela de Capela, chamou o Cristo Jesus daqui, falou, vamos conversar, nós precisamos da sua ajuda. Aí, não dá para continuar. Ele falou, não, vamos, traz eles para cá, a gente ajuda. E é assim, porque eles trabalham. Eles não trabalham só exclusivamente no sistema solar em que eles estão. Inclusive, existe um palestrante, Haroldo Dutra Dias, que eu assistindo uma palestra dele sobre isso, eu adoro, sou fã desse homem, se vocês puderem assistam. Ele conta que os congressos desses cristos são feitos no sol. Imagina, né? Imagina, pouca luz, né? Pouca luz. Continuando, vamos parar de devagar e descer para a terra. Localizar aqueles milhões de espíritos rebeldes na terra. Aqui, realizariam na dor e nos trabalhos penosos as grandes conquistas do coração,
impulsionando o progresso de seus irmãos. Então eles vinham para cá justamente para desenvolver a parte moral. E como eles tinham uma evolução, uniu a fome com a vontade de comer, né? Eles aqui precisam do impulso. Então, é aquela história, você vai lá numa tribo, você sabe como fazer uma carne diferente, o povo lá é só carne crua, você não vai ensinar? Você não acaba ensinando. Então, era mais ou menos isso que eles queriam aqui. Só que Jesus recebe esse pessoal pessoalmente. Ele conversa com todos eles. Ele faz uma reunião e fala para todos eles, numa reunião espiritual, que ele não ia abandonar todos eles jamais. Porque imagina, como deve ter sido triste para esses espíritos sair do ambiente deles e ir para um ambiente totalmente estranho. Por isso que muitos, que a gente vai falar aí mais para frente, vieram com a intuição de que eles tinham a tal da metempsicose. O que é a teoria da metempsicose? Que o homem pode reencarnar como animal. Então essa não é seita. Qual que é a palavra? Essa teoria que surgiu em função disso que eles trouxeram. Porque eles entraram aqui num ambiente totalmente hostil, quase selvagem, para o nível deles. Então, qual foi a sensação que muitos deles trouxeram a nível físico depois da reencarnação? Foi exatamente essa. Por isso que surgiu essa teoria da metempsicose no Egito. E aí, esse pessoal veio, né? As afinidades sentimentais e linguísticas trazidas da constelação do cocheiro reuniram os exilados em 4 grandes grupos: as áreas, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então, algumas considerações. Por que raças adâmicas? Na verdade, essa história de Adão e Eva é só um símbolo, né? É uma conotação do paraíso perdido, porque para eles era o paraíso perdido. Eles saíram do lugar que era o paraíso. Eles estavam atingindo um grau de paraíso. E aí eles vieram para cá. Então, para eles foi a perda do paraíso. Para todos esses espíritos. E aí eles se dividiram em 4 grupos. Assim que eles chegaram, eles entraram, e isso foram várias encarnações, foram indo levas, depois daquela conversa com Jesus, eles foram reencarnando na Ásia e África. E aí foram se dividindo. Então nós temos os áreas, que depois eles vão definir a população hindu-europeia, a civilização do Egito, depois a gente vai falar um pouquinho de cada um, o povo de Israel e as castas da Índia. Eu vou falar bem rápido agora, porque senão não vai dar tempo. A civilização do Egito. Eles eram aquele povo mais manso, que eles tinham mais resignação, então eles vieram, transferiram tudo que eles podiam em termos de... para ajudar as pessoas a evoluir, e no tempo devido conseguiram sair fora. Os árias... deixa eu voltar. Os árias, não. Esse é aquele povo que não quer saber nada de nada. Eles estavam revoltados, porque estavam aqui, mas por outro lado, revoltas à parte, é o povo que resolveu se misturar. Era aquele povo sossegado. Bom, já que estamos aqui, vamos se misturar. Então é aquele que começou a casar com a mulher diferente, com a barbada, mandou fazer uma depilação nela e foram se misturando. Tá? Depois nós vamos ver quem deu o que na nossa civilização. O povo de Israel, eles se voltaram para a religiosidade.
Então eles estavam bem próximos da religiosidade, tinham uma fé muito grande, eram bem voltados para a parte espiritual, mas ainda bastante revoltados e ficaram no orgulho, naqueles, só eu sei, só eu tenho a intuição do Deus único, então eles se fecharam numa casca de orgulho muito grande. As castas da Índia, povo zen, né? Sabia como ir lá no paraíso, voltar, buscava lá o tal do Nirvana, mas separou do povo que estava aqui. E aí nasceram as castas da Índia, que tem até hoje. Eles separam os párias daqueles que têm um nível diferente. Isso vem de lá. Daquela separação que eles não aceitaram os aborígenes, vamos dizer assim, aquele povo mais atrasado. Então, ficou essa separação e ficou até hoje, né? Bom, isso aqui ainda foi colaboração de Jesus, formaram-se os descendentes dos árabes, os latinos, celtas, gregos, germanos e eslavos. Então, aqueles 4 grupos ainda se dividiram, né? Latinos, celtas, os gregos, eslavos e os germanos. E aí a gente vai falar como é que estava a história aqui nessa época, né? Princípios muito, muito materialistas, concepção deísta semelhante ao seu dia a dia. O que é deísta, para quem não sabe, é a concepção de Deus, né? Então era um Deus cheio de paixões, onde a razão e o sentimento de amor não existia. Era aquele Deus vingativo, que castiga, que o Deus lá de Moisés, que Moisés veio mostrar, né? Deuses em abundância, existia Deus para tudo, Deus Sol, Deus Lua, Deus Janela, Deus Porta, tudo que havia. Os prepostos de Jesus não conseguiam orientar a humanidade como planejado. Quem são os prepostos? Os assessores que a gente fala. Os exilados transferiram, minto, prepostos nós vamos falar depois, são aqueles que vieram antes. Antes dos capelinos, já vieram alguns para dar uma orientação no ser humano. E aí a gente olha na história antiga, a gente não tem nem data, a gente não consegue nem trazer data para vocês. Que aí eu fui pesquisar, não tem data, alguns não existe data na internet. Aí os exilados transferiram conhecimentos em quantidade e teor menores do que eles haviam se proposto. Alguns, como os egípcios, fizeram o serviço e foram embora. Mas muitos não. Os egípcios deixaram coisas que até hoje os cientistas meio que estão patinando ainda para entender, né? Pirâmide até agora ninguém sabe como foi feito. Então, não deram ao mundo a velocidade do crescimento espiritual que Jesus pretendia. E aí, de novo, ele fala, bom, então, já que não deu jeito, e aí ele resolve vir. Olha só, o espírito da evolução dele fala, não, eu vou. Isso é amor demais, fala sério, né? Fala sério. Ele tinha um monte de gente para ele mandar. Ele veio ele mesmo. Então, ele se reúne mais uma vez com os comparsas. E aí eu fico imaginando, né? Ele quando andava lá em Jerusalém, na Galileia, a gente fica, né? Ai, meu mentor, será que ele está aqui? Ele devia ser acompanhado por uma porção de Cristo, né? Quando andava lá na Galileia, né? Imagina a vibração ao lado dele, como seria, né? A gente fica estudando e fica viajando.
qual Jesus faz parte. Em consenso, eles aceitam a proposição de Cristo em vir encarnar num corpo físico compatível com a estrutura material e moral existente no planeta Terra. E aí, antigamente, eu pensava, para ele sofreu com isso. Que nada. Tirou de letra. Porque ele manipulava toda a matéria, ele manipulava o fluido cósmico. Então ele não sofreu. Ele não sofreu com nada, na verdade. Nem pela nossa ignorância, quando ele... Aqui, ó, são aqueles que vieram antes da vinda dele. Então, a Terra, para receber Jesus, teve um preparo de mais de 1000 anos antes da vinda dele. E aí, a gente lembra de um outro livro, do Emmanuel também, Francisco de Assis, a história de Francisco de Assis. Francisco de Assis é a reencarnação de um apóstolo de Jesus. Tá? No prefácio do livro de Francisco de Assis, Emmanuel já fala algumas coisas que aqui ele também fala nesse outro livro. Na mesma época que estava sendo preparada a Terra para a vinda de Jesus, a Terra estava terrível 1000 anos antes. E precisou tirar uma leva de mais de 20 bilhões de espíritos daqui. Para que a Terra fosse preparada para Jesus, que desse uma acalmada, porque o negócio estava pegando. Em termos de moral mesmo. Então, 20 bilhões de espíritos foram presos numa região que ele chama de egrégora. Isso está lá na introdução do outro livro. Esses espíritos foram lá contidos. E depois, eles voltam no outro período que eu vou falar aqui. Então, as informações casam. E todos esses aqui foram escolhidos por Jesus para dar uma sacudida nas concepções do ser humano. Platão, que pisou um pouco na bola. Por quê? Porque tem hora que ele mistura política com os preceitos que ele precisa passar. Moisés, que foi um pouco tirano, então ele também teve que usar ele acabou muitas vezes usando da violência, né? Isaías foi bem lá atrás. Os essênios, que tiveram uma seita bem amorosa e que nada tem a ver, porque algumas pessoas colocam que Jesus foi preparado para os essênios. Vocês acham que ele precisou de preparação? Quando o nosso planeta foi criado, o lugar, a informação que se tem, que o lugar onde ele evoluiu já tinha se extinguido há mais de 20 bilhões de anos. Então, a gente nem imagina, né? E João Batista, que também veio antes dele para preparar. Ainda alguns instrutores, como se fosse ele mesmo chegando das resplandecências de sua glória. Ó, esses aqui foram aqueles que eu falei que foram bem lá atrás mesmo. Olha, Veda Vyasa não tem nem data. A gente não consegue descobrir a data na internet. Mas foi na Índia. Né? Então, na Índia, o povo que estava lá foi engrossado pelos árias, mas é um povo bem antigo, bem anterior a Jesus. Chineses também. Chineses é um povo bem anterior a Jesus, é uma civilização de mais de 5.000 anos, bem anterior. Outro na Índia também, ó, 3.228 a.C. Também tem uma coisa, gente, a data eu pus só para uma perfumaria, porque tem lugares que diferem muito a data na internet. Então é assim, só para a gente ter uma noção, nossa, tudo isso é bem lá atrás. Mas tem gente, esse aqui, por exemplo, tem gente que coloca 5.000 anos antes de Cristo. Mas pouco importa, né? A gente sabe que realmente todo esse processo desde a nossa formação foi muito
muito tempo, que a gente não tem nem ideia de quanto tempo, a gente não consegue medir isso, né? Mas alguns viveram como ele mesmo. Buda, Lao Tse, Fobi, Moisés nem tanto, Krishna, Confúcio. Na Grécia. Sócrates ensina a infância e a juventude, formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos povos tempos. Essa etapa da Grécia foi uma etapa que eles falam foi um período de luz, que realmente ali teve uma grande quantidade de espíritos com uma boa bagagem. Tá? Tanto que é que a Grécia é precursora dos romanos, né? Ela veio antes, ela deu muita, enxertou muito o povo romano, vamos dizer assim. E Sócrates, ele vivia quase como Jesus, quase exemplo de Jesus. A vida dele, ele exemplificava, ele vivia do mesmo jeitinho que Jesus. É lógico que ele não tinha a evolução de Jesus, mas a vivência dele, para ele ensinar as coisas, era bem próxima a Jesus, mas ele foi envenenado. E em função desse envenenamento, os gregos já começaram ali a ter uma série de débitos com a justiça divina, e por isso depois todos os problemas que a Grécia atravessou em termos de Pompeia, Vesúvio, e toda aquela tragédia grega, foi por conta disso, porque muitos se calaram diante do envenenamento de Sócrates. Sócrates é envenenado. Ele é condenado por conta disso, por conta das coisas que ele pregava, que já... Oi? Pompeia, Vesúvio tudo na Itália, só se era isso. Não, mas antes era Grécia. Antes era Grécia. Aí mudou, muito veio para o povo romano. E isso aí foi em função de resgate de matar o Sócrates. Eles fizeram exemplo de aquele que se calou quando Jesus foi crucificado. Foi mais ou menos a mesma coisa. Aqui, então, Jesus já é a nossa maioridade. Jesus acha que Roma, naquela época, dá um prenúncio de que, nossa, ali eles já começam a ter uma organização bacana, a família, tudo. Então, ele começa a se preparar para a vida. Começa com a sua exemplificação divina, entrega a todos os corações o código da fraternidade e do amor. Na verdade, ele vive tudo isso, né? Estava assinalado o período da maioridade espiritual da humanidade com seus direitos e deveres, porque aí ele começa a realmente falar, ó, tá aqui, precisa seguir. A manjedoura e o calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira, e sobretudo seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades do aperfeiçoamento da vida terrestre. Então, em todo o período que ele estava aqui, né, ele foi só exemplo, ele veio mesmo para trazer esse Evangelho de Deus e em todos os momentos da vida dele, exemplificando. Cada coisa que ele era sempre encontrado entre prostitutas, entre bandidos, entre cobradores de impostos, e os apóstolos cobravam isso dele, e ele falava, onde o médico precisa estar? É junto dos doentes. Então ele sempre estava assim, ele exemplificou. E aí como é que começou? Ele foi embora, né? Foi crucificado, não vamos nos estender na história. Como é que começou a propagação do cristianismo? A princípio, era tudo oral. Eles fundaram
Os apóstolos fundaram a Casa do Caminho, que era uma casa de assistência, e cada um deles começou a passar de boca em boca. Isso até 75 depois de Cristo. Mas estava insuficiente, porque ele foi embora, mas ele ficou de olho. Não, isso aí não está bom, não está bom. E aí o que ele resolve fazer? Redação dos textos. Então, começa, os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos, com vistas ao futuro, junto aos apóstolos e seus discípulos, e junto aos núcleos das tradições, que eram aqueles núcleos que eles montaram, os próprios apóstolos montaram os núcleos, e aí eles começaram a escrever os 4 evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Mas não estava bom ainda. Só os 4 evangelhos o negócio estava pouco. Então ele falou, não, já tem mais. E aí ele chama quem? Paulo de Tarso, também é uma história muito bonita. Um dia a gente faz uma outra palestra sobre ele. No princípio ele não era cristão, mas ele foi criado junto aos judeus, então ele teve toda uma preparação que não foi à toa, né? E aí ele se torna cristão depois de muito perseguir os judeus, ele era judeu e depois de muito perseguir os cristãos, ele se converte ao cristianismo. E aí ele se torna o maior propagador do cristianismo. Ele, nas viagens dele, ele anda mais de 250 quilômetros a pé para propagar o cristianismo. E o trabalho dele foi magnífico. Aí ele faz tudo isso e aí ele chega uma hora que ele não satisfeito, ele faz as epístolas que aí ficaram até hoje, né? Para a universalização da doutrina. Nessa época, como é que estava Roma? Então estava tudo bonitinho, tudo organizado, eles já tinham lá, era um projeto do plano espiritual, porque eles viam que a família ali tinha direitos, deveres, marido, mulher, tudo bonitinho. Eles falaram, opa, então esse vai ser o centro do cristianismo. É aqui que nós vamos, só que eles tiveram muito do plano espiritual. E aí começou a derrocada por livre-arbítrio, começaram a partir para o outro lado, se perderam, né? Vaidade, luxúria, ambição, cobiça, tudo aquilo que todos nós ainda temos, né? Dentro da gente, mas vamos ficar quietos, deixar no arquivo. Então, ó, começou abuso do poder, começaram os nobres, né, patrícios, começaram a montar um monte de coisa, começaram a extorquir os humildes e os pobres. E, na época, o que aconteceu? O romano, eles começaram a perseguir a seita de Jesus, porque os apóstolos faziam o quê? Eles pregavam exatamente o oposto. A simplicidade, o amor fraterno, tudo aquilo que a gente sabe que a gente tem que aplicar. E eles começaram a se incomodar com isso. Principalmente os imperadores, né? E todo o pessoal da nobreza começa a se incomodar e começa a perseguir os cristãos. Nesse tempo, Jesus intervém de novo. Fala, não, precisamos dar um jeito. Chama João ainda estava encarnado, e manda uma orientação. Fala, olha, passou um monte de informações para João, que já era. Na verdade, Jesus era um espírito tão evoluído, que ele sabia tudo o que ia acontecer. Até os dias de hoje.
E ainda sabe lá para frente o que nós vamos aprontar. Ele sabe. Né? Então ele mandou o Apocalipse para João. E João traz o Apocalipse, recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. Então, o Divino Mestre, mais uma vez, e Roma começa, né? Suplício dos mártires. Começa a se endividar, cada vez mais. Primeiro, com o próprio Jesus. É uma dívida que os romanos assumiram, um resgate a nível espiritual. Depois, Pedro, crucificado, Tiago, jogado do alto de um templo, e Paulo, cabeça decepada. E muitos outros cristãos, né? Nos circos, queimados, jogados para as feras. Isso para eles era diversão. Mas tudo isso estava gerando débitos pesados para Roma. Em função desses débitos, Roma entra agora num período de tragédia muito grande. Aí começa a derrocada. Porque antes era um império muito grande. Como nós vimos lá atrás, era tudo, englobava tudo. Grécia, era muito grande o Império Romano. Só que começou a quebra desse império. E aí, primeira situação, quando a gente tinha lá como imperador Constantino, e aí o cristianismo passa então para o Estado. E aí já começa o problema. Passa para o Estado com o Édito de Milão. O que é esse Édito de Milão? Concessão de liberdade religiosa. Ou seja, o Estado começa a controlar a religião. É uma harmonização com a igreja e os nobres. Aí, o que acontece? A igreja cresce, né, como tarefa de Estado. Os bispos romanos começam a pedir um monte de coisa para eles, um monte de benefícios. O cristianismo no Estado, a igreja de Roma arvora-se em suzerana, censora de todas as demais do planeta. Então, começa o poder da igreja. 325, surgem então os primeiros dogmas católicos com força de lei. E aí começa a deturpar. Aí de cristianismo se transforma em catolicismo e muitos dos ensinamentos de Jesus vão para os lugares onde é um monte de ouro, um monte de ostentação, mudam as roupas dos padres e tudo vira brilho e glamour, né? Olha, gente, isso aqui é o que está na história. Ninguém aqui está criticando nada, nem ninguém. A gente sabe que a história, a própria história está lá para comprovar isso. E aí E aí a gente tem um período de 300 anos que os assessores de Cristo tentam lá incutir amor, humildade, mas nada dá certo. Alguns padres, como esse Teodósio aqui em 381, ele declara o cristianismo religião oficial do Estado. De uma certa forma isso foi bom, porque ele acaba com o politeísmo romano, porque era uma mistura, um monte de deuses. Então isso aqui, de uma certa forma, unifica. Mas, em função disso, cresce o poder para o outro lado. Esse imperador aqui, já em 607, e aí eu faço um parênteses aqui, nessa época, aqueles vários espíritos presos no plano espiritual vão sendo liberados para reencarnar. Por isso, então, aqui começa o período tenebroso da Terra, da Idade Média.
Porque justamente na época que aqueles espíritos, que a despeito de todas as deficiências morais que eles tinham, Jesus jamais abandonou. Eles estavam ali, depois quem quiser ler, é bem interessante como é que eles estavam contidos nessa região no plano espiritual. Era uma região de luz que os continha, e eles, como não tinham luz, não conseguiam sair dali. Até que naquele período que calha com este período aqui, une a fome com a vontade de comer, que aqui tinham espíritos tais quais os que vieram de lá, daquela egrégora no plano espiritual, e aí começa o período da Idade Média, que é tragédia em cima de tragédia. Mas tudo isso, gente, por quê? Porque sempre, e até hoje, a gente tem o livre-arbítrio. Lá atrás era livre-arbítrio. É lógico que em várias situações a gente tem notícia de que ele agiu até para cortar esse livre-arbítrio. Existe uma passagem, a queda do Império Romano. Então, depois eu falo dessa passagem mais para frente. Estou preocupada com o tempo. O Império Romano começa então a ruir, né? Jesus, quando se fala Jesus determina, na verdade, a própria situação dos próprios espíritos que ali pisaram na bola fizeram com que as provações coletivas começassem. Porque o que a gente entende nesse livro aqui, a guerra, todas as guerras, são o quê? O vai e volta dos espíritos. Então, aquele que pisou lá, ele volta na condição ali daquele que vai morrer na guerra, daquele que vai ser trucidado. É cíclico, é um sobe e desce, sempre com os assessores organizando tudo isso. Nada é aleatório, nada. Nem essa matemática de guerra. É lógico que existe sempre o livre-arbítrio. Talvez a gente pudesse surpreender, né? Não vamos brigar, vamos fazer diferente. Mas ainda a gente não faz, né? A gente ainda usa o livre-arbítrio. Então, aconteceu a quebra. E quais foram as razões da Idade Média? As almas que precisavam se depurar. Então, aqueles que estavam ali sofrendo as perseguições, nada em vão. Uma vez você queimou, na outra você vai e nasce para ser queimado. É assim. É assim. Então, não é à toa. Os povos que estavam desorganizados por não terem recebido o socorro moral dos imperadores romanos, consequência, estacionou. Né? Processo evolutivo muito lento. As últimas expressões espirituais do grande império retiravam-se para o silêncio dos santuários e dos retiros espirituais para chorar na solidão dos conventos sobre o cadáver da grande civilização que não soubera prover o seu glorioso destino. Então, e aí, mas de novo, olha aí, de novo, ele nunca desistiu, ele não vai desistir. Aí ele manda os beneditinos, no meio da Igreja Católica, com todas aquelas pompas. Os beneditinos vêm com aquelas vestes, aquela simplicidade toda, mais uma vez tentar reviver o cristianismo puro. Né? O amor, a fraternidade, a simplicidade. A maioria não se incorporou. Não tem muitos nomes. Ainda nessa idade medieval, ele não estava só ali em Roma. Ele se preocupou também com o outro lado. Na verdade, com o mundo todo. E aí ele manda um enviado, Maomé. Qual era a missão de Maomé? Reunir as tribos árabes à luz dos ensinamentos cristãos. Só que, como muitos, ele não foi o único, muitos, às vezes, acabam pisando na bola. Porque quando a gente reencarna, a gente vem com um propósito, mas chega aqui, acaba mudando um pouco a história. E ele tinha que organizar na Ásia a restauração do Evangelho de Jesus. E aí tem toda uma explicação que a gente só vai ler hoje. A parte do perfume cristão de suas missões,
Há um espírito belicoso de violência e imposição, deixando entrever em seus ensinos flagrantes contradições. Então, Maomé pisou um pouquinho na bola também, e aí eu não vou falar, depois vocês vão ler a história, tá? Mais um enviado dele, Carlos Magno. Após 732, Jesus permite a reencarnação de um imperador nobre, bom, só que ele não conseguiu ficar muito tempo. Ele conseguiu muito pouco, porque as trevas naquela época estava bem complicado o negócio. Mas o que ele fez? Ele intensificou a cultura, corrigiu defeitos administrativos e o império foi pequeno. Ele teve um período curto. Acabou sendo assassinado esse. O Carlos Magno, na época dele, surgiu então o feudalismo, porque como o negócio estava pegando muito, Jesus intercedeu de novo. Ele falou, bom, já que esse povo não melhora, nós vamos jogar tudo para o campo, porque na natureza, quem sabe eles voltam para as origens e começam a caminhar novamente para a simplicidade, para os princípios iniciais do cristianismo. Então, foi essa a ideia do feudalismo. Mas ainda nessa época, a igreja de novo não entende, né? Porque o poder ainda é lá dela. E aí existe muito tráfico de coisa sagrada. A igreja começa a vender título em função de angariar bens, de toda a espécie. Jesus, nesse tempo, promove mais gente para ajudar nas hostes de São Bento. Ainda mais gente. Na rua. Esse aqui era um comerciante, tinha muito dinheiro, mas ele deixa tudo de lado e começa a fazer pregação nas ruas de novo. E ele, naquela época, a igreja começou a segurar todos os evangelhos só para a classe nobre. Então o povo não tinha acesso. O que ele faz? Ele começa a escrever e começa a colocar para os civis. E são chamados valdenses. E teve uma grande leva de valdenses também ajudando. Mas acabaram sendo queimados, eram os pobres de Leão. Consciências livres e corações sinceros. Acabaram sendo classificados como hereges, e aí os chefes da igreja, tribunal da penitência, e vem a Inquisição. Queima. Mais uma vez. Bom, agora vem mais um. São Francisco, que nada mais era do que a reencarnação de João Batista. Não, perdão, João Evangelista. Ele vem de novo para tentar. Teve uma encarnação belíssima, ele era filho de nobres, larga tudo, e aí eu não vou contar o resto, porque um dia vai ter uma palestra de São Francisco de Assis, Deus quiser. Mas é uma história muito bonita. Mas também. E aí ele deixou uma ordem que trabalhou junto com ele mais de 200 mil missionários. Isso é bonito no livro, porque é uma reunião de Jesus com eles, é lindo essa reunião. A narração dela no plano espiritual. Então, como é que eles eram? Bem simples, eles repeliam o auxílio pecuniário, os alimentos eram pobres e grosseiros, eles não permaneciam em mosteiros, eles dormiam nas ruas, buscavam o trabalho, o aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Mas, de novo, a igreja não entendeu. E aí vem outra história, as cruzadas. O que foram as cruzadas? Guerra Santa. Briga por causa de Jerusalém. Por quê? Olha o que aconteceu. Existiam peregrinos que depois da morte de Jesus, eles visitavam numa boa, né? Aquela região. Aí, a primeira
cruzada aconteceu em 1095, porque esse lugar cai na mão dos turcos. E aí os turcos resolvem falar que não ia mais ter peregrinação lá. E aí começam as cruzadas em nome da religião. E nas cruzadas, o que o Emmanuel fala é que as atrocidades é assim de a gente ficar de cabelo em pé. Que a gente não faz noção. Que foi 10 vezes pior do que o período da Inquisição. O período do Santo Ofício. Teve um período de Inquisição antes, começou as cruzadas e depois voltou a Inquisição de novo pela Igreja. E aí se instituiu fim das cruzadas, 1270, delas os mensageiros de Jesus, até nessa situação existe a evolução, até nesse tipo de situação. Por quê? Porque enfraquece a tirania dos senhores feudais. Solução dos problemas de propriedade. Então começa a haver uma organização para isso. Intensificam-se as relações do Oriente e Ocidente. E aí volta a Inquisição. A Inquisição volta mais branda, mas ela volta. Ela tem aquele período lá atrás, começam as cruzadas, depois aqui ela volta com esse Papa aqui, Gregório, em 1231. E aí, tudo isso é para quê? Para cercear as pessoas que começavam a se desenvolver, que 1.200 anos, alguns já começaram a sair do lodo e começaram a pensar. E aí surge de novo um movimento. Não, aqui não vai ter quem pense. A ação se evidenciou em 1376 e foi até o século XVIII. Aí, no século XVIII, começa a surgir, então, precisamos iluminar. E aí começam, sob inspiração, tudo, a gente não faz ideia, mas tudo vem do alto. Eles são criados universidades, Paris e Bolonha. Depois, elas servem de modelo para Oxford, Coimbra e Salamanca. Tá? E aí começam também o trabalho de associação dos espíritos que vão reencarnando, e aí aqueles que estão melhorzinhos começam a ser direcionados. Alemanha, Inglaterra, França, Itália, tudo isso sobre a orientação de Jesus. Gente, eu estou correndo porque nosso tempo está, né? Há uma coletiva dos povos. Então, como é que ficou isso? Para a gente ter uma noção de quem foi para onde. Isso não é regra, tá? Mais ou menos. Os fenícios, eles gostavam muito do mar. Foi muito para a Espanha e Portugal. Foram direcionados. O pessoal de Atenas, que era um pessoal ligado à filosofia, ciência, direito. Paris. Esparta, pessoal da guerra, da briga. Onde eles estão? Alemanha. Roma, que ainda está lá até hoje, né? Magistratura, vereação, e hoje tem um pouco deles ali na Grã-Bretanha. O fim da Idade Média, a missão de Joana d'Arc, já naquela época Jesus começa a preparar mais fortemente a vinda de quem? O Consolador. Então, começam a aparecer médiuns fabulosos, e entre eles Joana d'Arc. Esse aqui também dá uma palestra bárbara. O pessoal do Alfa, vê se alguém estuda para fazer uma palestra de Joana d'Arc, porque ela é bárbara. E isso aqui é melhor a gente nem falar muito, porque foram dois conquistadores também que a gente chora de ver as atrocidades que fizeram. Mas esse foi o fim da Idade Média. E a queda de Constantinopla, o que tem de importante nisso aqui é que queda no Império Romano do Oriente, então se divide, e o imperador Constantino que sai fora também. Uma nova etapa despontava, de novo com a assistência de Jesus. Aí vem o Renascimento. Por determinação de Cristo, aí começa o que? Renascer. E aí,
Rogério Bacon, filósofo, padre, matemático na natureza, ele foi brilhante e notável para a época dele. Grandes assembleias espirituais também se reúnem para começar a dar um up. E aí os mensageiros antigos, fenícios, Espanha e Portugal. Gênio da navegação, Henrique Sagres, monta a escola de Sagres, que depois começa o descobrimento das Américas, né? Leonardo da Vinci na pintura, escultura Michelangelo, pintura Rafael Sanzio, alguns gênios, tem outros, né? A gente colocou só alguns aí. A Inglaterra e a França se preparam então para a missão democrática que o Cristo lhes conferia. Relações entre os povos. Para isso, eles trazem lá da antiguidade, de novo, a bússola e o papel. Porque a bússola e o papel ficaram lá atrás, bem lá atrás. Mas aí, novamente, os seguidores de Jesus trazem. E aí começa a renascença de todas as atividades humanas. A missão da América começa a despontar. O Cristo localiza então na América, com a descoberta do Brasil e da América, porque aqui ele tinha uma missão. E aí nós vamos ver qual. Qual o papel de cada um deles? Coração e cérebro. Quem que vocês acham que é o coração? Sem olhar na cor. Brasil. E o cérebro, Estados Unidos. Bom, mas isso vocês vão ler no livro, vocês vão entender por quê. Eu não vou nem falar muito, porque senão vocês vão brigar comigo. Apogeu da Renascença. Então a Renascença está lá no topo. Então explode tudo, né? Imprensa, literatura, artes, atividades artísticas. Há um pronunciamento do grego, a gente começa a achar muita coisa aqui, principalmente nas artes. Quem já foi no Liceu de Artes e Ofícios aqui de São Paulo? Tem muita coisa lá que dá para ver, essas estátuas gregas. Nossa, é muito bonito. Renascença religiosa. Na religião, nós tivemos aí o nascimento do protestantismo, que veio em contraponto com o domínio acirrado da Igreja Católica. Eles eram contra tudo aquela coisa pesada da Inquisição, do domínio das consciências. Então, vieram 4 filósofos grandes aqui, no sentido de grande bagagem, para reverter esse processo. Então, eram grandes ideias. 3 aqui teólogos. Esse aqui, além de ser teólogo, ele era astrólogo. Ainda tem um Papa, em 1518, que coloca um livro, e aí eu pus só o título de curiosidade, ele cobra livro de taxas da Sagrada Chancelaria. Ou seja, quanto você quer para se ver livre de um assassinato? Complicado isso aí, né? E aí os postulados de Lutero constituíram, antes de tudo, uma modalidade de combate a tudo isso aí. Então, tudo que ele escreveu era para combater tudo isso. Aí, esse é um assunto bem polêmico, tá? Isso aqui, pelo que a gente lê no livro, esse Inácio de Loyola, catolicismo, ele é santo. Ele é santo. A informação que a gente tem é a seguinte, que as ideias dele são ideias tão rígidas de controle que acontece o quê? Os padres, da virada, adoram. E aí volta de novo o Santo Ofício, a partir das ideias dele. Mas, na Igreja Católica, o que eu li sobre ele é tudo muito bonito mesmo. Tudo o que ele fez é muito bonito.
Mas tem essa ressalva aí no livro de Emmanuel. Convido todos vocês a ler e interpretar. Não me atrevo a dizer que ele não é santo. Não. O que eu pude entender, porque eu comecei a brigar com essa ideia. Eu falei, mas é que a partir... E realmente, eu acredito que deve ter sido isso. A partir de uma ideia que você tem, assim como Einstein, a ideia de Einstein, ele jamais esperava que o serviço dele fosse para uma bomba atômica para dizimar tanta gente. Vocês sabem disso? Existe uma carta que ele deixou, que ele fala sobre isso. Que ele jamais esperou que os estudos dele foram para isso. Se ele soubesse, ele jamais teria concluído. Então, acredito que foi o que aconteceu nesse caso. Porque ele é citado aqui, que as ideias dele eram muito radicais. E que, em função disso, voltou ao Santo Ofício. E aí, ele fundou a Companhia dos Jesuítas. Então, tem o seu lado bom. Porque muitos jesuítas bacanas, como Anchieta, Nóbrega, missionários, vieram para cá e deram o início que a gente precisava em termos de espiritualização, povo brasileiro. E aí tem alguns princípios democráticos, e aí vários aqui pensadores, eles eram chamados de enciclopedistas, que muitos tiveram na educação. D'Alembert, eu estudei na matemática, quando eu fiz tese de matemática. Rousseau era na educação, inclusive há pouco tempo eu li um livro que Rousseau era... amigo de Pestalozzi, que também é da educação. Mas, pelo que eu soube, nesse livro, por exemplo, que eu li, é um livro espírita, Rousseau deu uma pisadinha na bola, espiritualmente falando. Ele foi um cara que ele renegou filhos nessa obra mediúnica. E ele fez muita coisa aqui, ó. Muitos deles, então, o que a gente conclui com essa obra? Que alguns missionários fazem, mas alguns também ainda têm que evoluir. Eles estão só um pouco acima, uma inteligência um pouco melhorada, alguns conceitos melhorados, mas tem muita coisa em termos moral que até eles aqui precisam trabalhar. E nós muito mais. Bom, Napoleão Bonaparte, ó, esse foi outro. Ele veio com uma missão. E aí, deixou se levar pelo poder e pisou na bola, pisou feio. Né? Pisou muito feio, prejudicou muita gente, levou muita gente à morte, com pilhagem, com as guerras que ele provocou. E aí vem Allan Kardec, um novo emissário, de novo para tentar mais um pouco, e aí ele traz algo que é o nosso Consolador prometido. Só que para a vinda dele também existia um preparo muito grande. Kardec é tido como um dos assessores de Jesus. Então ele tinha um preparo muito grande para trazer a doutrina. Um dos mais lúcidos discípulos de Jesus. Uma missão muito grande ele tinha. Mas, para que o Espiritismo viesse, também precisou de um preparo no nosso corpo físico. As coisas, o nosso corpo físico foi sendo modificado com o tempo, com todos esses 2000 anos aí, as coisas foram mudando. 2000 anos não, 1800 anos, né? Que foi quando surgiu o Espiritismo. O Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804. Então, 1800 anos. Nesse tempo todo, o nosso corpo, principalmente o nosso cérebro, foi sendo trabalhado pelo plano espiritual. Por quê? Porque a gente precisava de desenvolver esses novos sentidos aqui, para ter uma aproximação maior com o mundo espiritual. E para que será que a gente recebeu isso?
para ver se novamente a gente começa a andar, né? Porque o próximo ciclo está aí, acho que é mais uns 7.000 anos, quem sabe a gente entra na regeneração. Colaboradores de Kardec, toda a parafernália aqui que a gente tem até hoje, o SAP, né? Olha, hoje eu mostrei aqui para a colega um filminho sobre o obsessor que veio da China, do japonesinho, achei tão bonitinho. Eu vou usar na aula da obsessão. Sabe que bonitinho? Então, tudo isso está sendo para o nosso benefício, a ciência, embora tem muita gente que está usando ainda para a maldade, né? Mas, ó, o laboratório afasta-se definitivamente da sacristia. E aí começa o intercâmbio, as cenas mediúnicas lá de Hydesville, que vocês já viram aí no começo, o Consolador bem-vindo, a tarefa de Kardec, também ele não veio sozinho. Eu acho que é necessário aqui também, dona chefe, uma palestra só sobre Kardec, que o trabalho dele também não foi fácil, e às vezes a gente não para ler. O trabalho dele foi grandioso, ele escreveu muita coisa. A Revista Espírita, então, é muito maior do que os 6 livros que ele escreveu. E tem muita coisa também para se estudar. E em função disso, ele ajudou a muita modificação. As instituições sociais e políticas haviam atingido um período de grandes transformações. O Espiritismo seria a essência dessas novas conquistas, reconduzindo os corações ao Evangelho suave do cristianismo. E aí a codificação, né, com os anos, começou de 57 até 68, mas aí depois a gente tem um monte de revista espírita que tem informações grandiosas também. As ciências sociais, que nessa época também começam a surgir doutrinas materialistas, que aí, como o povo estava tão descrente da religião, começa a partir para o outro lado. E ainda tem muita gente assim até hoje, indo completamente para o outro lado, né? A filosofia recolhe-se no negativismo e a igreja é a principal culpada disso tudo, a igreja daquela época. Hoje a igreja está mudando, né? Graças a Deus. As grandes transições, evolução científica e industrial, provações da igreja, Cavour em 1850, esse camarada aqui, ele é um empresário da época, e ele consegue, com muita luta, a diminuir os privilégios do clero e a abolição dos tribunais eclesiásticos. Então, é um camarada da vida, do poder privado, né? Ele era um empresário e ele consegue fazer isso. Acontecimentos políticos importantes, renovação das concepções sociais, e aí surge a abolição da escravidão, que era algo extremamente importante. Surge o socialismo, que é completamente o oposto, né? Ele vem propondo a igualdade absoluta, que é uma utopia também. A gente sabe, até pelo próprio estudo do Livro dos Espíritos, que eles colocam, dos Espíritos, existe uma questão, eles colocam que a riqueza não dá para ser dividida por todo mundo, e tem uma razão de ser para isso. Então, os dois aqui, Platão lá na República, ele já implantava isso, e Thomas More com Utopia, que é um escrito dele, a mesma coisa, ele queria a igualdade absoluta. São dois pensadores. Platão é bem antigo, né? E a gente já falou lá atrás. Ele também deu uma pisada na bola, e tem hora que ele tinha alguns preceitos bacanas, mas ele misturava com política. Então, ele ia para o lado do senhor. Todas as ciências sociais são chamadas ao grande debate entre capitalismo e trabalho. E aí, nessa época, a gente coloca isso aqui, de Leão XIII, que foi um papa bacana também. Ele fez o Rerum Novarum,
E foi o quê? Ele começa a lutar, começa a chamar o clérigo para prestar atenção no auxílio das classes inferiores. Então ele começa a incitar que a igreja precisava fazer caridade, porque a igreja não estava fazendo. Então ele começa a cutucar com esse documento aqui. E aí vem tudo que o cristianismo nos trouxe, o espiritismo nos trouxe, e a habilitação do cristianismo, sobrevivência. Com as provas da sobrevivência, o espiritismo vinha reabilitar o deturpado cristianismo, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Aqui, né? O Evangelho, o que faz o Evangelho, se já tiver uma aula? Interpretações das principais máximas de Jesus. Reencarnação, nos dá a ideia da reencarnação e do porquê, que a gente não pode ter a igualdade absoluta, porque a gente nasce, vive, morre, renasce ainda, e tudo tem uma razão de ser, nada é por acaso, e isso influi no nosso progresso. As reformas, o espiritismo enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, não se ilude com as reformas exteriores. Porque a gente sabe que o que a gente tem que reformar é o que está aqui dentro, né? E aí o lado de fora automaticamente vai bem. E defende a intensificação dos movimentos educativos de quem? Da criatura, à luz do Evangelho do Cristo. Vocês sabem que hoje em dia já existem escolas espíritas para as crianças? Em Sacramento, aqui tem também, né? Responsabilidades, lei das compensações, a lei da causa e efeito, que a gente não vai falar muito, tá? A cada um segundo as suas obras. A igualdade, a gente sabe que não existe a igualdade ainda. Existe apenas a igualdade do quê? De oportunidades. A igualdade de livre-arbítrio. Mas a cada um segundo as suas obras. E a gente precisa, nisso, aplicar a solidariedade. Revoluções, preocupa-se com todas as revoluções. E, na verdade, a gente tem que se preocupar com o quê? Com a evolução. Com a nossa evolução. Hoje, ontem e amanhã e no próximo 7.000 anos. Segundo Haroldo Dutra Dias. Só 7.000. Isso para entrar no período de regeneração. Aquele período que a gente vai assim, né? Que nem aquele convalescente que saiu do hospital. Não pensa que já vai dar pirueta. Não. É o de convalescência. Solidariedade, que a gente tem que... Ai, eu vou tentar atrás, desculpa. Guerras. O Espiritismo se distancia disso, porque a gente compreende que somos todos iguais. E se temos opiniões diferentes, a gente tem que respeitar. E hoje, cada vez mais, quando a gente vê um Papa Francisco e as mensagens dele no WhatsApp, um Padre Fábio de Mello, quem mais? Aquele outro lá? Padre Marcelo, tem vários, né? Como é que é? Cláudio Duarte. Então, são pessoas que têm uma mensagem bacana e que faz a gente pensar em tudo isso. Justiça econômica, ensina a fraternidade de novo, né? Apoio nas transições, que a gente, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Na educação, a gente tem que primar pela educação interior, né? Buscando o aperfeiçoamento contínuo. Renovação, que a gente sabe que a gente já ouviu falar, não é novidade. Já vimos o exemplo lá de Capela. A gente vai passar por isso também. Então, não é para perder a esperança. Os bons vão para outro lugar. Ou melhor, vão ficar. Porque aqueles que não andam no mesmo ritmo que o nosso, vai para outro lugar, condizente
com a evolução. Quem fica? Ficarão na terra os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sobre a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. Está acabando, viu, gente? Aí é a América e o futuro. Aí eu só falo para vocês o seguinte: leiam o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tá? E aí tem mais Nova reunião da Sociedade Celeste. Pela terceira vez na atmosfera terrestre, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Já teria irmanado todas as religiões da Terra, se a imprensa... É só um videozinho eu gostaria de agradecer a vocês e só contar uma história que ele conta aqui no livro sobre a intervenção do plano espiritual. Existe não lembro se é imperador, o que é, um grandão aí na França, que ele simplesmente resolve que vai atacar a Inglaterra. Então ele monta um negócio fabuloso, com um número astronômico de embarcações, de soldados, de tudo, e vão para o mar. Quando eles vão para o mar, toda a esquadra inteirinha é destruída. Só chega na Inglaterra aqueles espíritos que tinham um mínimo de evolução e que são espíritos que foram escolhidos pelo plano espiritual para chegar na Inglaterra. O resto, e isso existe na história isso, mas o bastidor espiritual que Emmanuel nos conta é que foi uma intervenção divina, porque não tinha que atacar a Inglaterra. A Inglaterra estava destinada a um propósito naquela época. E aí vocês vão olhar lá no livro. Mas é uma das várias situações que a gente vê, que a gente nunca está sozinho. Jesus e os seus assessores estão sempre conosco. Eu agradeço a oportunidade e principalmente a ele, né? Que está ali nos abraçando. Estou sentindo que o amor dele está nos envolvendo aqui para todos nós, tá? Então, vamos fazer uma prece. Senhor, te agradecemos pela oportunidade desse aprendizado e que possamos, Mestre, receber e ser sempre dignos desse imenso amor. Que o teu cuidado nos envolva agora e sempre. E que sejamos sempre, Mestre, luz, não 25 dias, mas sempre. Que assim seja, graças a Deus. É isso. Gente, desculpa agora, viu, mas é difícil, esse livro foi difícil. Não, eu quero falar. Eles mudaram a festa. Não tem festa. Aí você vai dar de um lugar, eu levo.